Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao projeto no canal. E hoje eu vou conversar com vocês e nos próximos encontros acerca das questões que mais caíram em processo civil na primeira fase da prova da OAB. Então, o primeiro artigo que mais foi cobrado, dentro de uma lista que eu tenho dos artigos mais cobrados na primeira fase, foi o artigo 64. No artigo 64 fala: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Bom, o que eu tenho para falar a respeito desse artigo? Primeiro, tem uma aula aqui no canal sobre competência, bem completa, vocês podem ir lá para conferir, tá? Mas sobre esse artigo em especial, que é um dos mais cobrados dentro da prova de processo civil. Em primeiro lugar, ele trata aqui da incompetência absoluta e da incompetência relativa. E coloca que será alegada como questão de preliminar em contestação. O que nós temos aqui? Somente o réu, em se tratando de incompetência relativa. Vamos começar por aí. Somente o réu pode alegar essa incompetência relativa e o local que ele tem para alegar é a preliminar de contestação. Por quê? Sob pena de prorrogação da competência. Então, se o réu não alega, numa primeira vez que ele vai falar, que vai ser na contestação, a incompetência relativa, tem-se que essa incompetência, então, ela é prorrogada e o juiz, originariamente incompetente, se torna competente para o julgamento daquela lide. Bom, quando o autor ele ajuizou a ação, ele já optou pelo juízo que ele achava competente. Então, a incompetência relativa, ela não pode ser arguída pelo autor, apenas pelo réu, porque no momento que o autor opta pelo ajuizamento naquele juízo, ele está entendendo aquele juízo como competente para o julgamento da ação dele. Agora, uma curiosidade: acaso o autor venha alegar a incompetência relativa, como é que se posiciona? Se o juiz vier a acatar essa alegação do autor, é totalmente fora do contexto. O juiz ele não pode acatar uma incompetência relativa aduzida pelo autor, porque essa questão ela é vedada pelo ordenamento jurídico. Vedada em que nível? Isso é matéria de direito dispositivo. Então, matéria de direito dispositivo cabe à vontade das partes. Se o autor entrou naquele juízo, a vontade dele foi de entrar naquele juízo. Assim, o juiz, ainda que o autor alegue, ele não pode reconhecer essa incompetência relativa da mesma maneira que ele não pode reconhecer a incompetência relativa ex officio, né? Então, se ninguém argumentar, o juiz não pode, porque se trata de matéria de direito dispositivo. Inclusive, nós temos uma súmula, a súmula 33 do STJ, que diz: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Bom, a única exceção que cabe aqui, que o juiz poderia declarar de ofício, é quando se refere à cláusula de eleição de foro. Bom, essa cláusula de eleição de foro, se antes da citação o juiz entendê-la abusiva, né? Aí sim, ele pode declarar a incompetência relativa de ofício, tendo em vista a abusividade contida naquela cláusula de eleição de foro. Bom, quanto ao MP, poderia arguir essa incompetência relativa? Muito bem, o MP, ele pode, se ele for réu, ele pode arguir a incompetência relativa, mas ele jamais vai poder arguir essa incompetência relativa se ele for custos legis, se ele for fiscal da lei, ele não pode. Muito bem, o parágrafo 1º desse artigo 64 consta assim: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Aqui muda. A questão da incompetência relativa tem a ver
com a vontade das partes, né? Com o que foi determinado pelas partes, é direito dispositivo. A incompetência absoluta, por sua vez, é matéria de ordem pública. Bom, sendo matéria de ordem pública, ela pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição, a qualquer tempo. Então, aqui se tem que essa competência plena é quando inexistir incompetência absoluta. Aí então eu tenho a competência plena daquele juízo, já que ele não pode alegar a incompetência relativa de regra, tá? Como nós vimos ali só na questão da eleição de foro, se for uma cláusula abusiva. Muito bem. Essa questão de competência é um ponto que leva a refletir sobre a validade, é um pressuposto de validade do processo. Muito bem. A sentença de um juiz, prolatada por um juiz absolutamente incompetente, ele é considerado, então, um ato inválido. Se tem a ver com pressuposto de validade, será um ato inválido e é passível, inclusive, de ação rescisória. Bom, não há preclusão para alegar essa incompetência absoluta, porque, como eu já disse, é matéria de ordem pública, então não se conta com a preclusão para a alegação dessa incompetência. Ela pode ser arguída tanto por simples petição por uma das partes, ou até mesmo de ofício pelo juiz, né? Uma curiosidade que, de repente, em prova de concurso, às vezes é importante. Ela pode ser arguída em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, mas cuidado. Existe discussão se é possível arguir essa incompetência absoluta em sede de recurso especial e extraordinário de primeira vez. Então, durante os autos, durante o andamento do processo, nunca ninguém falou em incompetência absoluta. Aí lá no extraordinário e no especial vem a matéria. Pode? Então, a corrente majoritária é que não pode, porque o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de instância excepcional, né? Não é de instância ordinária como os demais recursos. E para se chegar ao recurso especial e extraordinário e ter eles julgado pelo STF e pelo STJ, o que é necessário? Pré-questionamento. Então, se não houve pré-questionamento, entende-se que em sede de especial e de extraordinário não pode se arguir de primeira a incompetência absoluta. Mas eles podem reconhecer a incompetência absoluta? Sim, eles podem. No momento que eles vão julgar o especial e extraordinário, eles têm a devolução ampla da matéria e eles podem chegar à conclusão que houve incompetência absoluta, mas não pode ser arguído neste momento. E existem entendimentos em contrário, tá? O parágrafo 2º diz que após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Então, ela vai ser levantada, né? Se for relativa no primeiro momento que o réu falar nos autos, na contestação, se for absoluta a qualquer tempo, claro que tem que garantir o contraditório, claro que a outra parte vai se manifestar acerca da matéria, né? O parágrafo 3º diz: caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, foi acolhida a argumentação de incompetência, né? E vai, então, para o juízo competente. Uma curiosidade, como é que fica a questão das custas? Eu paguei com as custas naquele processo, eu entrei e é o juízo incompetente, vai ser remetido a outro. Bom, aqui nesse caso não há devolução de custas, também não há pagamento de novas custas, elas já estão pagas, tá? E o parágrafo 4º traz: salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Então, aqui, como se tem a questão dos atos que foram produzidos por esse juízo incompetente, como é que fica? Porque tem um interregno, né? Tem um tempo de discussão, né, aonde se julga, bom, é esse o juízo incompetente? Não é? Quando é que se chegou a essa conclusão? E nesse desenrolar de processo já tem decisões, né? Então, a decisão que declarar a incompetência, ela já vai decidir quais os atos que vão continuar válidos até que o juízo competente se manifeste, né? Então, é facultada a permanência dos efeitos da decisão
a menos que haja uma decisão judicial em sentido contrário. Então, pode ser que a decisão, ao se der conta que aquele juízo é incompetente, diga que aquele lá estão totalmente nulos. Então, era essa a matéria relativa a esse primeiro artigo. Bom, o segundo artigo mais cobrado, ele vem no artigo 114 e ele se refere ao litisconsórcio. Muito bem, quanto a esse, falaremos no próximo encontro. Um grande beijo, fiquem bem.